Na verdade, nunca acreditei em fantasmas. Talvez porque nunca tive nenhuma experiência, mas esse incidente mudou toda a minha perspectiva do paranormal. Essa experiência não é minha, é da minha mãe. Ela trabalha como enfermeira em um hospital. Num dia em que esse acidente aconteceu com ela teve que fazer o turno da noite e no dia seguinte o turno da manhã. Durante esses turnos consecutivos, minha mãe prefere ficar no hospital, em seu quarto, com seu colega, em vez de voltar para casa à noite e pela manhã voltar ao trabalho logo cedo. Naquele dia, durante o turno da noite, ela começou a ter febre e quando o turno terminou, ou seja, às 23 horas, ela estava muito doente. Então, ela simplesmente informou um colega médico sobre sua febre e depois de uma rápida oração, ela é muito espiritualizada, rapidamente foi dormir em seu quarto. Seu colega de quarto trabalhava no turno da noite, então ela estava sozinha em seu quarto. De qualquer forma, ela rapidamente cochilou. Era cerca de 2 horas da manhã quando ela ouviu a porta do seu quarto se abrir. Ela ficou surpresa porque ela nunca dorme com a porta aberta, mas pensou que talvez tivesse esquecido de trancar a porta porque estava muito cansada e doente. Ela viu alguém vestido com um jaleco branco. Ela pensou que ele poderia ser um médico que faz rondas noturnas e veio ver como ela estava, pois ela havia informado anteriormente que estava doente. De repente, ela sentiu um frio incomum em seu quarto, como se alguém tivesse ligado o ar-condicionado. Quando o homem se aproximou dela, ela percebeu que a cada passo que ele dava em sua direção, seu rosto começava a mudar. E o que se seguiu foi ainda mais estranho. O rosto dele assumiu a forma de cada pessoa que ela conheceu em sua vida, incluindo eu e minha família. Ela estava petrificada. Ela não conseguia pronunciar uma palavra, esqueceu de gritar. Minha mãe tentou ser racional e pensou que estava tendo alucinações por conta da febre. Ela piscou algumas vezes e depois olhou para a figura. Desta vez, ela percebeu que ele tinha um rosto bonito, mas desconhecido, e estava parado ao lado dela, ao lado da cama. Ele não falou com ela e nem fez perguntas. Ele apenas estendeu a mão e começou a verificar a temperatura do pescoço dela. A essa altura, ela estava convencida de que ele era um médico e nada mais. Ela notou algo bastante estranho. Assim que ele colocou a mão em seu pescoço, ela percebeu que as mãos dele estavam muito frias. Quando ficou insuportável, ela tentou se livrar da mão dele, mas, para sua surpresa, ele estendeu a outra mão e começou a sufocá-la. Minha mãe ficou aterrorizada com isso, e quando ela olhou para o rosto dele, mais uma vez começou a tomar forma de todos os seus entes queridos. Ela queria gritar naquele momento, mas não conseguia nem sussurrar. Foi quando ela lembrou que tinha um estilete na bolsa, que estava perto da cama, felizmente. Ela rapidamente estendeu a mão para pegá-lo e assim que o segurou, aquela criatura, seja lá o que fosse, apenas soltou um uivo e desapareceu no ar. Minha mãe saiu rapidamente dali, desesperada, levando o estilete com ela. Ela fugiu para o quarto da amiga e, depois de recuperar o fôlego, contou tudo o que havia acontecido. Ela também ficou surpresa ao ouvir isso e disse que teve experiências semelhantes no hospital, como as luzes acendendo e apagando sozinha à noite e sons vindo de uma sala fechada. Ela voltou para casa pela manhã seguinte, depois de solicitar uma licença.
Quando ela voltou para casa, tentou agir normalmente e disse a meu pai que não estava se sentindo bem. Ela parecia bastante preocupada com alguma coisa. Quando perguntei o que era, ela inicialmente relutou porque não queria me assustar, mas eu insisti e ela compartilhou essa sua experiência comigo. Fiquei chocado ao saber que algo tão terrível aconteceu com ela, já que ela era uma pessoa muito espiritual. Mamãe ainda trabalha naquele hospital. Acredito que foi uma experiência muito assustadora para minha mãe e também para mim. Definitivamente, eu não quero ir para aquele hospital em nenhum momento na minha vida. Morro de medo só de lembrar. Olá! Quero compartilhar minhas experiências pessoais recentes. Eu e minha esposa trabalhamos em uma empresa de TI. Nós nos casamos recentemente e nos mudamos para uma casa alugada. A casa é grande e espaçosa, com 3 quartos, com apenas 2 de nós como ocupantes. Foi construída em uma sociedade agradável e verde. Incidente 1. No fim de semana, estávamos assistindo a um filme na TV. De repente, a voltagem caiu e nossa televisão desligou. As luzes diminuíram e o ventilador ficou muito lento. Quase ao mesmo tempo, ouvimos alguns trovões vindos de fora. Então, entendemos que algum problema poderia ter surgido devido ao tempo chuvoso. Depois de um tempo, a eletricidade voltou ao normal, mas apenas por um tempo antes de voltar à tensão extremamente baixa. Desta vez, quando a voltagem caiu, ouvimos algum barulho vindo de nossa cozinha. Temos uma grande panela de aço, utensílio para encher e guardar água, com formato semelhante a uma panela de barro. E uma pequena do mesmo formato mantida no chão, de cabeça para baixo, pois não estava em uso atualmente. O barulho que ambos ouvimos parecia como se uma das panelas de aço balançasse violentamente e assentasse. Pensávamos que o barulho vinha de algum outro apartamento. Então voltamos a conversar até a tensão normalizar. Mas logo a tensão começou a saltar de normal para baixa e para muito baixa. Saí para o nosso terraço para tomar um pouco de ar e percebi que outros apartamentos do meu prédio e também de outros prédios não pareciam ter problemas de voltagem. Então, entrei e brinquei com minha esposa sobre como tivemos azar naquela noite. Quase ao mesmo tempo, ouvimos novamente o barulho oscilando vindo da cozinha. Dessa vez, fomos alertados e entrei na cozinha para verificar se algum rato havia ficado preso na lateral da panela de aço e tentava sair. Levantei os 2 potes, mas não havia nada. Olhamos um para o outro novamente e brincamos que talvez tenhamos um fantasma conosco. Quando estávamos voltando para o corredor, o barulho oscilante aconteceu novamente. Nós 2 corremos de volta para a cozinha e ficamos ali perplexos, pois não conseguíamos descobrir o que estava fazendo as panelas balançarem. Reconsideramos se o barulho vinha de nossa cozinha ou de fora. Mas ambos sentimos que era da nossa cozinha sim. Por fim, ficamos sem explicação. Incidente 2. É mais como uma sensação constante de estar sendo observado. Há uma pequena passagem que liga o nosso quarto ao salão principal. Às vezes, senti que estava sendo observado por alguém do corredor enquanto estávamos no quarto. No momento em que tento ver através da passagem para o corredor, a sensação cessa. Mas sempre descartei isso por ser uma pessoa meio sonhadora. Incidente 3. Na minha opinião, os 2 incidentes acima podem ter acontecido por diversas razões práticas e psicológicas e podem não ser considerados um incidente sobrenatural.
Mas algo aconteceu esta semana que me assustou muito. Eu tive um sonho estranho. No meu sonho, acordei na cama e abri os olhos enquanto estava deitado. Pude ver na luz ambiente vinda das luzes da sociedade que minha esposa estava acordada. Ela estava parada perto do espelho e apenas me olhando. Ela parecia estar usando um vestido de noite de cor muito escura. Ela havia deixado o cabelo solto e seu cabelo parecia estranhamente inchado. Chamei o nome dela perguntando o que ela estava fazendo. Ela parecia ter ignorado minha pergunta. Depois de alguns segundos, ela se virou silenciosamente e subiu de volta para a cama. Ela veio ao meu lado e sentou-se de frente para mim, sem dizer nada. Fiquei perguntando a ela o que ela estava fazendo. Por que você está acordada tão tarde? Depois de algum tempo, ela me disse que eu deveria voltar a dormir. Fui dormir naquele mesmo instante. Então, acordei novamente. Desta vez, vi minha esposa vagando pela casa, sem fazer nada, apenas vagando daqui para lá. Depois, dormi de novo. Pela terceira vez que abri os olhos, vi minha esposa flutuando acima de mim, olhando para mim e sorrindo. Seu cabelo, de alguma forma, não caiu devido à gravidade. Era isso. Eu estava assustado o suficiente para realmente acordar do meu sono real. Depois de acordar, vi minha esposa dormindo ao meu lado como sempre. Percebi que era mesmo um sonho assustador. Bebi um pouco de água e voltei a dormir. Um pensamento em minha mente me disse que seria divertido na manhã seguinte, quando eu acordasse, contar para minha esposa sobre o pesadelo que eu tive estrelado por ela. De manhã, levantamos e sentamos na cama conversando. O pesadelo que tive na noite anterior agora estava me fazendo cócegas por dentro, porque eu queria contar à minha esposa que ela me assustou no meu sonho. Então, o que aconteceu naquele momento foi além de assustador para mim. Minha esposa começou a rir e começou a me contar que teve um sonho assustador comigo na noite passada, em que me viu parado ao lado do espelho, vagando sem rumo pela casa e flutuando acima dela. Eu não sabia como reagir. Não contei a ela que também tive o mesmo pesadelo. Achei melhor ter apenas uma pessoa assustada, melhor eu do que nós dois, morando em uma casa grande e espaçosa com 2 quartos sempre desocupados. Até hoje eu não entendo o que aconteceu. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem. Tem alguma explicação para esses 2 relatos? O que vocês acham que aconteceram? Deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Que vocês estejam bem, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo.